Boa noite, pessoal. Já estou aqui. Deixa eu ver quem vai. Tá chegando aqui. Hoje nós vamos falar sobre ergonomia e proteção respiratória, hein, gente? Esse tema é muito bom. Olá, Marcos. Vamos aproveitar, mandar o convitinho aqui, dar um tempinho para minha convidada, a Geórgia, aparecer por aqui também. Isso aí, gente. Deixa eu ir mandando aqui um convite. Tempinho bom para uma live. Olá, Ronan. Estamos firmes aí, hein? Deixa eu ver se a Geórgia já está por aqui. Ah, minha convidada já está aqui, gente. Isso aí. Mandei aqui o convitinho para nós iniciarmos essa live juntas. Amanhã nós temos live de novo, hein, gente? A Geórgia está aqui. Deixa eu mandar aqui. Estou te mandando aqui para você aceitar. E agora vai. Aê! Boa noite. Boa noite! Tudo bem, Gleiciane? Tudo jóia? Essa correria de quinta-feira que tá parecendo sexta. Esse final do ano, acho que esse último mês ele quer render 2 ou 3 meses, né? Num só. Né? Tá parecendo isso. Hoje eu falei que eu precisava de mais 15 dias de novembro. Antes de Exato. pular para dezembro. Boa, muito bem. Não sei se minha conexão tá boa, a imagem pra mim tá parecendo um pouquinho falhada, assim. Não sei A como é que o pessoal minha? tá assim. Não sei se como o Fala pessoal aí, tá. pessoal. Como é que tá a imagem, o som? Diga aí, Parece que a gente Ronan. começa. Vamos esperar o feedback, pessoal. Raqueline, como que está aí a imagem e o som? Tá ok. Aê, que Maravilha. bom. Ai, gente, deixa eu tentar usar um filtro aqui que eu tô péssima na foto, né? Vamos ver que não vai dar. Não, vou ficar muito artificial assim, deixa assim. Eu já Vamos acostumei assim, agora a deixar. Geralmente no filtro fica um deixar. nariz pulando, uma sobrancelha que balança. Eu falo, deixa sem agora. Né? E aí, tá tudo bem? Georgia, Agora tá tudo bem. Agora está ok. ótimo. Melhorou. Vamos lá. Então, só Deixa eu ver como é que indo tá. introduzir aqui um pouquinho o nosso tema, enquanto o pessoal vai chegando, né? Eu acho que despertou um pouco também a curiosidade, né? O que tem a ver ergonomia com proteção respiratória, né? Bem curioso mesmo. Isso, eu recebi até algumas mensagens, mas tem relação mesmo? Eu falei, olha, vem pra live pra gente descobrir isso juntos. Vamos ver como que Exato. vai ser. A ergonomia, né? Eu gosto muito desse bate-papo com profissionais de diversas áreas, porque nós precisamos ter esse contato com essas outras áreas. Não é só NR17. O profissional, né, que tenta fazer ergonomia, primeiro, focado só em NR17, voltado para a norma, e não conhecer todas as outras áreas, não vai conseguir. Porque quando a gente chega no posto de trabalho, né, a gente se depara com várias situações, né? Então, assim, e aí você precisa buscar ali informações, conhecer, né? Não tem como. Por isso, até o Ronan colocou aqui, é questão de conforto, é adaptação. E uma das Uhum. minhas experiências, George, assim, com relação à proteção respiratória, não é uma área que eu domino, é uma área que eu quero aprender, porque eu tenho visto, assim, hoje muitas dificuldades, às vezes, de adaptação dos trabalhadores, né? Dificuldades das empresas em fazer um bom trabalho em relação a essa área. Então, eu vejo muito questionamento vindo do trabalhador em relação a algumas situações de trabalho. Eu até te mandei uma foto que no decorrer eu gostaria de Assustadora. comentar. E essa foi a minha reação naquele posto de trabalho, né? Eu falei assim, eu acionei a segurança, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso,
E aí que me veio, depois falei, gente, eu preciso conversar com alguém dessa área. E aí eu te acompanho, né, através do Academy, através da Ruby Amara. Eu falei, eu Ai, preciso pena falar que eu com não a consegui te Geórgia. encontrar no Academy, foi Pois maravilhoso. é. Mas tu estava no evento também, eu também até chegar no Academy, eu Isso. consegui te acompanhar nos stories. Depois que eu cheguei lá, daí eu fiquei um pouco off, não consegui mais te acompanhar. Pois Mas é, você e eu também estava no estou próximo evento. aqui, em Belo Horizonte. Uhum. Né? Então, seja bem-vinda a esse bate-papo. Eu tenho certeza, né, que para nós será uma aula poder te ouvir, né? Você que é especialista aí nessa área, uma área que muitas pessoas têm dificuldade. E eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho, pode ficar à vontade, tá? Ah, obrigada, Graciane. Obrigada por me chamar aqui, né, por fazer esse convite. Eu acho muito interessante a gente conversar com outras áreas, porque muitos assuntos são multidisciplinares mesmo, e a gente precisa entender de uma outra área, porque para conseguir correlacionar, principalmente o comportamento do nosso usuário, né? Então, por mais que a ergonomia eu não trate ela com tanta foco diretamente, mas ela está sempre relacionada à, à, à minha observação do usuário. Ele relata isso para mim durante o meu trabalho. E a gente estava falando sobre isso ainda essa semana durante uma aula que eu vou comentar com vocês. Mas para quem está aqui, né? Olha lá, o Jonathan chegou já É, agitando. Oi, Joe. Boa noite para todo mundo que tá aqui, na verdade, né? Muito legal. Dar um beijo para a Nani também. Tem clientes aqui, família. Ah, que legal. Um beijo para vocês. Então, Gleice, eu sempre trabalhei com proteção individual. Eu sou engenheira ambiental, mas assim que eu formei em engenharia ambiental, eu já comecei a atuar numa empresa que trabalhava com proteção individual, todo o universo da proteção individual. E eu tive a sorte, Gleiciane, de trabalhar numa boa empresa de referência nacional, de referência aqui no Sul, premiada, o que te leva a boas situações, a ter uma ética junto aos seus clientes, né? Porque eram contas grandes, contas com grande responsabilidade. E dentro dessa empresa, eu atuei durante 10 anos. Assim que eu formei em engenharia ambiental, eu já entrei nela. Então, para te falar que acho que eu fiz alguns trabalhos em engenharia ambiental pouco, mas muito, assim. E logo eu já ingressei com um equipamento de proteção individual que era para ser temporário. Era para ser temporário só até eu conseguir um trabalho mesmo no meio ambiente, alguma coisa que surgisse. Eu era recém-formada, né? E eu pensei, eu vou entrar aí nessa empresa que mexe com equipamento de proteção individual. Engenharia ambiental com engenharia de segurança do trabalho tem relação total, né? Muitos engenheiros ambientais se formam em engenharia de segurança, pós-graduam, né? Em engenharia de segurança do trabalho. E eu pensei, no mínimo, eu vou conseguir ver um pouco da segurança do trabalho pelo ponto de vista da proteção, né? Um pedacinho dela. E aí eu entrei e fiquei 10 anos, simplesmente 10 anos. Logo na sequência, eu legal. pós-graduei em segurança do trabalho. E aí eu fui formada, né, durante os 10 anos, pelos fabricantes, sabe? Infelizmente, infelizmente pelo ponto de vista que está só ali, né? A fonte de domínio sobre equipamento de proteção individual não está na nossa formação, como técnicos de Verdade. segurança, engenheiros de segurança, né? Profissionais que estão ali, nós estamos diretamente relacionados a equipamento de proteção individual, mas não recebemos capacitação para isso, né? E a gente sabe que as medidas de hierarquia, na medida de controle, na hierarquia, EPI é a última, todo mundo sabe disso, que EPI é a última coisa, a última medida a ser adotada. Porém, é a primeira que a gente joga. A gente joga tudo que a gente não consegue resolver, a gente joga no É, colo do EPI. De forma tão inconsequente, Gleiciane, tão inconsequente assim, mas pelo fato de, não conscientemente, a gente não faz isso de forma consciente, sabendo disso, mas pela ilusão de que o equipamento ele tem uma capacidade de proteger além do que você imagina. O EPI ele é fantástico, o universo da proteção individual é fantástico. Quanto mais você estuda, quanto mais você entende os detalhes de desempenho, é maravilhoso. Só que todo equipamento ele é limitado e tem uma aplicação. E falta né, a gente entender um pouco sobre isso. Então, a Georgia veio aí, foram 10 anos dentro da indústria de fornecimento, distribuição de equipamento de proteção individual, onde eu atuava diretamente desenvolvendo EPI para a indústria. Então, eu tinha uma carteira de clientes onde eu precisava desenvolver equipamento o tempo todo. Equipamento, no máximo, no setor que estava com problema, tinha que mudar, tinha que ir lá desenvolver, analisar comportamento, risco, quais eram as opções de mercado, fazer teste, adaptar, até chegar no resultado positivo. Então, foram 10 anos
trazendo solução para a indústria mesmo, treinando também bastante trabalhadores, né? E nos últimos 3 anos eu abri minha própria empresa com serviço focado em proteção respiratória, porque Legal. até eu achei interessante, né, que alguém mandou uma pergunta ali, né? Quais as atividades que precisam de proteção respiratória? Essa aí a gente responde mais no final, mas é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Então, nos últimos anos eu foco em proteção respiratória, né? Tem uma empresa de engenharia que gira em torno de serviços de proteção respiratória e capacitação também agora de outros profissionais em proteção respiratória. Sou aqui do Sul, né? Você tá em Minas e eu Isso, em estou Belo Horizonte. aqui em Joinville, Santa Catarina. Mas eu vivo em Minas também, que sou casada com um mineiro. Ah, então Volta e tá em meia eu tô casa. aí. Ótimo. E o legal é que, assim como você, né, precisou entrar no posto de trabalho, entender aquela atividade, as dificuldades do trabalhador naquela tarefa, assim acontece com a ergonomia, né? Quando a gente entra num posto de trabalho e às vezes você vê que o que está acontecendo ali foge do âmbito da ergonomia, mas está trazendo impacto ali, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e desistir. A gente precisa conversar. Por isso que eu acho muito importante essa questão da integralização, né? Do Justamente, não dá para PGR, separar, né? Porque tá tudo interligado, tem conexão. Se a gente ignorar isso, vai refletir no resultado do nosso trabalho, né? Então precisa realmente ter esse justamente. olhar E, amplo. infelizmente, nós temos alguns profissionais que colocam uma viseira, né, e falam assim, opa, não, isso daqui não é da ergonomia, não, isso aqui já não é mais da segurança, não é da medicina, Uhum. então eu deixo para lá e o trabalhador continua naquela situação. Isso é um ponto que me incomoda muito, porque a gente precisa mudar aquela realidade, né? Tem um objetivo ali, a gente precisa ter, eu sempre falo isso, uma sensibilidade que vai além das NRs. É você olhar para aquela atividade, aquele posto de trabalho, entender que tem um indivíduo, que tem uma pessoa, tem um contexto, né? Muitas das vezes a gente precisa se colocar no lugar daquele trabalhador. Acolher, né? Acolher primeiro, quebrar uma barreira, e aí depois disso a gente começa um trabalho. Eu acho tão magnífico, assim, Gleiciane, a oportunidade que a gente tem de passar por qualquer pessoa dentro da indústria. Verdade. E às vezes a conexão que a gente tem com ela é muito especial, assim, né? Então eu penso assim, se eu tenho a oportunidade de falar com um trabalhador, olhar esse posto de trabalho agora, pode ser que eu não volte aqui, pode ser que outra pessoa não olhe essa área, especificamente, né, com proteção respiratória ou com ergonomia. Eu falo, se eu passar por aqui e eu não conseguir uma mudança, eu perco uma oportunidade. Pode ser a única oportunidade desta pessoa também, de alguém corrigir alguma coisa que não está funcionando, né? E a gente tem Verdade. essa oportunidade de fato, sair daquela, eu acho, na consultoria, pelo menos, claro que isso também não é algo que é uma regra, mas a gente consegue estar ali de verdade, não cair na rotina e olhar o comportamento de forma diferente, sabe? Observar mesmo com Sim, curiosidade, não tratar aquilo como normal ou já esperado ou sem solução. A gente olha mesmo com o olhar de quem quer ajudar, de quem quer corrigir e não toma aquilo como não se convence do que está acontecendo, né? O desafio sempre é buscar a solução. E poder observar esses trabalhadores é o que muitas vezes os profissionais que estão dentro da indústria às vezes não conseguem, porque a rotina é muito louca, né, Gleiciane? É muito sim. intenso, é meta, às vezes a empresa está toda com foco num projeto e toda a equipe trabalha em torno daquilo ali, é uma meta acontecendo, e a gente tem aquela oportunidade de chegar ali e olhar talvez para o lugar que ninguém está olhando, para a pessoa que ninguém está olhando e buscar a solução que vai impactar no resultado para a empresa, né? Obviamente também, né? Então eu acho uma grande oportunidade a gente ter acesso a esses trabalhadores e poder observar eles em busca de uma solução mesmo, né? Isso. Eu gosto de levar o resultado eu gosto de apresentar os resultados, né, no final de um trabalho, de apresentar o resultado de uma reunião, redução de gastos, solução de problema, mas eu gosto mesmo quando eu passo para um trabalhador e eu sei que para ele eu fiz a diferença, sabe? Ali eu Isso. ganho meu serviço. Isso é o que faz valer a pena, né? Aquele olhar da criança de 6 anos. Mas por quê? Por que que você faz assim? E aí a gente vai ali instigando o trabalhador, né? Mas por quê? Exato. Como que é? Como que você faz? Quanto tempo você gasta? Então, quando a E gente muitas queixas que consegue, são tratadas como normais, tu não acha? As é, pessoas, isso é normal ser assim, é normal sentir isso, né? Ou ela nem consegue correlacionar aquilo que ela sente com o ambiente de trabalho. Tá tão natural já que ela não relaciona ao ambiente de trabalho, né?
a rotina de trabalho. E se a gente consegue separar isso, identificar, maravilha. E tem uma outra questão que diz respeito diretamente ao trabalhador, que poucas empresas, né? Eu entrego ali aquela máscara, entrego ali aquele EPI, mas não tem uma conscientização adequada, né? Às vezes eu vou muito em construção civil, é uma área que me puxa sempre, eu gosto muito de construção civil. São 12 anos já que eu estou nesse ramo na construção civil. E às vezes você fala assim, o trabalhador está lá, por exemplo, acho que tem até uma pergunta sobre isso, com lixamento, né, de gesso, aquele pó, você vê o olho até vermelho ali e a máscara, né, tá lá embaixo, assim. E aí você fala, gente, mas aí quando você pergunta pro trabalhador, tá, mas por que a sua máscara tá assim? Não, eu tava com ela agora que eu tirei. Mas você sabe por que ela é importante? Por que você tem que usar? Não, eu já sou acostumado, eu trabalho há muito tempo assim. Às vezes o trabalhador também ele não tem a dimensão do que aquele risco pode trazer para a saúde dele, né? Então são vários agentes que pode trazer coisas severas, né? E ele pode perder a sua capacidade. É que a gente tem a ordem não só da medida de controle, de colocar a proteção individual, proteção respiratória na ordem inversa, né? Às vezes não consegue fazer um controle na fonte, e nem administrativo, e nem mudar o processo, a gente vai direto no equipamento. Não é só essa ordem que ela é invertida, mas também a ordem de aplicação da proteção respiratória. Mesmo quando a empresa opta, né, pela proteção respiratória, Gleiciane, a última pessoa que a gente vai mexer é o trabalhador. A proteção respiratória, ela começa treinando recrutamento, tratando a política da proteção respiratória, ela não começa no trabalhador, ele é a última pessoa, porque quando a gente vai cobrar um trabalhador sobre uma não conformidade, né, algum comportamento dele que fugiu do que a gente estava esperando, ele vai te devolver uma atividade que a empresa não está fazendo, ela não fez e por isso está refletindo nele. Então tem um comportamento do nosso trabalhador que é de recusa, que é de omissão de uso, e essa omissão de uso, ela diz tudo pra gente, Luciane. Tudo. Quando a gente encontra uma situação como você deve estar acostumada, né, a encontrar de trabalhadores na indústria civil recusando a proteção respiratória ou fazendo omissão de forma até, né, sem objetivo de ser rebelde, né, ou de quebrar uma regra, porque ele faz isso inconscientemente. Ele está devolvendo para a gente a todo momento, ele está devolvendo, ele te devolve. Quando vocês visualizarem qualquer trabalhador na indústria, seja indústria civil, qualquer atividade, recusando a proteção respiratória, fazendo omissão, usando errado, ele só está te devolvendo algo que a empresa não fez corretamente. É só isso. É que reflete nele e ele naturalmente devolve isso pra gente. Ele coloca no teu colo de novo. Só que nós temos a mania de falar, não, é porque eles são resistentes, eles não gostam mesmo de usar, compra e não quer usar, por isso que eu não invisto mesmo. Não é. A última coisa que vai ser a culpa dele. É a última coisa. Então, assim, a proteção respiratória, ela começa muito antes disso. É saber fazer proteção, saber fazer proteção respiratória ou fazer proteção respiratória, ela começa quando tu entende como ela é construída. E a proteção respiratória ela não é construída entregando respiradores. Pelo contrário, Gleiciane, a gente acaba dando corda, a gente dá um passaporte para o trabalhador, deixa a área livre para ele ir se expor achando que está protegido, e na maior parte das vezes ele não está, sabe? A gente acaba liberando mais espaço, maior exposição dele, porque a empresa confia que a proteção está correta e o trabalhador faz uso daquilo ali, né? Às vezes de forma muito errada, mas é o que ele recebeu, e acaba que a gente expõe ele mais do que talvez se ele não estivesse utilizando. Olha que interessante isso, né? Nós temos pessoas aqui que dizem que está começando do zero a aprender sobre a proteção respiratória. O que é, Georgia, a proteção respiratória? A proteção respiratória ela é um método, é uma medida praticado no mundo inteiro, né, universal, para que a gente crie uma barreira que diminua a exposição do nosso trabalhador a alguma situação, né, algum agente, alguma atmosfera que possa prejudicar a saúde dele, né, alguma exposição que possa prejudicar. E ela é feita através de equipamentos de proteção respiratória. Então, uma coisa muito importante para quem está começando agora, né, e na verdade, quem acha que está começando agora,
parabéns, porque tem gente que acha que sabe, mas não sabe, que também está começando agora. Isso é o mais importante, né? É aquilo que eu sei que eu não sei, tem aquilo que eu sei que eu não sei, e tem aquilo que eu não sei que eu não sei, né? Isso leva a gente para o perigo também. Então, é aquilo que a gente está falando, né? Proteção respiratória não é colocar respirador, tá? Mas o equipamento é uma medida que ele funciona como barreira para diminuir a exposição. Muitas vezes ela vai sempre diminuir. Zerar totalmente, absolutamente, a gente não consegue, mas diminuir a exposição a chegar, né, a levar para uma condição de nenhum efeito à saúde, a gente consegue. Só que a gente só consegue isso através de uma gestão do equipamento. Só o equipamento por si só está longe de oferecer proteção respiratória, ou às vezes absolutamente nada de proteção se não for bem feito. Então, para quem está começando agora, é bem importante falar o seguinte: existe metodologia para proteção respiratória. No Brasil, vou falar aqui no Brasil, toda empresa, todo empregador que entrega equipamentos de proteção respiratória para o seu trabalhador precisa, é casado. Eu falo assim, eu comecei a usar esse termo, Gleiciane, para que a pessoa entenda. Pensou em respirador, ele já está casado, todo respirador é casado com um programa de proteção respiratória. Não existe essa de, eu coloco a proteção respiratória para depois fazer o programa. Não. Inclusive consultores, né, profissionais que estão aí indicando respiradores em documentos, em programas de prevenção, em laudos, colocar neutralizado por equipamento. Se esse equipamento não for selecionado dentro de um programa, se não tem a seleção feita de acordo com o PPR da Fundacentro, existe uma metodologia, tu não pode indicar esse equipamento. Deixa lá a ação implementar o PPR e deixa que esse PPR seja construído para daí vir a seleção. Então, toda empresa que entrega proteção respiratória precisa recorrer ao Programa de Proteção Respiratória, que é uma obrigatoriedade desde 94. Aí, para quem quer ficar atualizado mesmo em relação a essa obrigatoriedade, em 94 foi publicada a Instrução Normativa número 1 de 11 de abril. Era ela que trazia a obrigatoriedade. Até o ano passado. E o ano passado, Gleice, eu vou chamar de Gleice já para ficar mais fácil. Pode, claro. Não nem de Gleiciane. Gleiciane é só quando tá bravo. Então tá, então Gleice. Só que aí, desde 94 é obrigatório. Mas vocês que estão aqui na live, conseguem imaginar todas as empresas que entregam proteção respiratória? Não importa o modelo, não importa a frequência, sabe? Precisam implementar o programa. Só que o ano passado, no finalzinho do ano passado, foi publicada uma portaria, a portaria 672. A portaria 672, ela revoga a instrução normativa, mas ela traz todas as obrigatoriedades igualmente, elaboração de um PPR, né, da Fundacentro para essas empresas, tá? Olha que pergunta boa. O a engenharia Gold, já fez 2 perguntas na sequência aqui que são muito boas. Então, olha só que pergunta maravilhosa. Posso ler, Gleice? Pode, fica à vontade. Não é na ordem, tá? Mas ela cabe aqui nesse momento de explicação. Então, se não tiver o PPR, não pode ser laudado como neutralização para insalubridade? Não. Né? Então, assim, para não financiamento, financiamento de aposentadoria especial, insalubridade, qualquer situação que tu precise comprar, você está lá respondendo, está lá fazendo o evento 2242 social, né? Respondendo ali. Ele vai perguntar, teu equipamento é eficaz? Nada que vai te pedir comprovação de eficácia do respirador vai valer se você não tiver o programa de proteção respiratória, tá? Então, isso está bem claro no PPR da Fundacentro. Olha que sério isso. Sério e urgente, né? É urgente. E, gente, não é exagero, não. Não é exagero, porque basta uma atividade do PPR não realizada para a proteção não acontecer. Simples, assim, simples. Basta o usuário não ter a política da barba, basta ele não passar por avaliação médica, talvez, que a gente vai chegar na questão da ergonomia também, onde está relacionado, para que talvez esteja numa condição que a proteção não vai ser eficaz para ele. Pronto, e a empresa está lá comprando, entregando, cobrando, entregando, e tem que assinar ficha, não pode esquecer de assinar ficha, e fica controlando. Só que no final das contas, talvez ele não esteja recebendo nada daquela proteção que ele espera e que a empresa está investindo. Isso é o mais sério, né? O usuário achando que está protegido e a empresa achando que está protegendo, certo?
Então, aí que está a ordem do PPR, né? A importância do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Toda empresa que entrega proteção respiratória precisa elaborar. Então, profissionais que estão assistindo aqui, a Gleice, né? Essa nossa live, se você for consultor, eu sei que é cultural o cliente te solicitar uma indicação de equipamento. É normal, normal, é tido como normal e é cultural isso. Colocar, indicar até o certificado de aprovação num documento, num laudo. Se esse equipamento não foi selecionado dentro de um programa, você está completamente no escuro. Completamente no escuro. Tu não sabe fator de proteção atribuído, tu não sabe qual é a característica do trabalhador, se os outros EPI que ele usa, se vai ter compatibilidade ou não. Porque, sabe, Gleice, a gente esquece que o risco respiratório, ele é respiratório justamente porque ele é muito pequeno. Se ele não fosse tão pequeno, ele não estaria no ar suspenso. E se ele está no ar suspenso, é óbvio. Isso que eu estou falando é muito óbvio. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, parece que não. Porque as pessoas vestem um respirador e tem falha, visivelmente tem falha de vedação e parece que está tudo certo. Mas não está tudo certo. Por aquela falha, e por uma falha muito menor, inclusive espaçamento de barba com a selagem do equipamento, acontece a exposição do nosso trabalhador. E aí tu vai me dizer, ai, mas aí tá ficando muito difícil. Aí tu tá deixando o jogo muito difícil. Mas não sou eu que tô falando. Soma uma coisa mais outra, partícula pequena, suspensa no ar, falha de vedação, pressão negativa no equipamento, o contaminante passa pela região de falha de vedação e não tem nenhum segredo nisso, certo? Então a gente tem que parar de fazer de conta e lembrar que realmente, eu sempre falo assim, ó, quer entrar pro jogo da proteção respiratória? Quer? Tu sabe as regras? Tu conhece as regras do PPR? Até de conceito mesmo da proteção respiratória. Porque se tu entender mesmo e optar por essa medida de controle, então a gente vai para cima para fazer o PPR ter validade. Agora, se tu não quer cumprir as regras do programa, não vai pela proteção respiratória. Tu não vai ter, né, o retorno desse investimento que você está fazendo. E tem então, validade o PPR? Boa pergunta. O programa ele tem que ser auditado no mínimo a cada 12 meses, né? É um programa, primeiro que é um programa, todo programa ele é vivo, né? Então, assim, sim, a parte, por exemplo, a parte de seleção de equipamentos, Gleice, ela, claro que ela depende da avaliação do ambiente, da condição do ambiente. Então, toda vez que muda qualquer característica do ambiente, né, da produtividade, da produção, do método, dos produtos, da condição, que pode ser significativo, vai alterar a seleção do equipamento. E alterando a seleção do equipamento, pode também alterar o treinamento que eu dei, porque o treinamento que eu dei foi em cima daquele equipamento. Vai alterar o ensaio de vedação. Se alterou o equipamento, pode alterar, se alterou a condição do ambiente, vai alterar o equipamento, que vai alterar o que eu passei talvez no treinamento, que vai alterar totalmente no ensaio de vedação, que eu preciso fazer novamente, e aí muda tudo. Então, o coração do PPR, você fala que o coração do PPR é a seleção de equipamentos. Se nada mudar ao longo do ano, nada mudou ao longo do ano, o programa precisa ser auditado, tá? Para ver se as atividades estão acontecendo, se tudo não mudou nada realmente, né? Para fazer aquela avaliação. Então, a cada 12 meses precisa passar por auditoria, certo? Ótimo. Quem pode fazer? Eu estou fugindo um pouquinho das perguntas porque a Engenharia Gold perguntou. Quem que pode assumir a elaboração de um PPR? Ele perguntou também. É uma boa pergunta. Aqui em cima. Quem é o responsável pela gestão? Ele perguntou. Isso. Boa pergunta. Vocês estão mandando pergunta boa, deixa eu... engraçado que quando eu estou conduzindo uma live, Gleice, eu não consigo prestar atenção nas perguntas. Mas eu tô como convidada, eu estou conseguindo prestar atenção nas perguntas. Que bom. Eu estou no seu papel. Eu estou no seu papel, então. E quem pode fazer a gestão... Todo o programa de proteção respiratória tem que ter um administrador. E o administrador não é um setor, não é alguém não é a segurança do trabalho, não é a RH, é o nome de uma pessoa. Então, todo PPR, todo documento básico, todo programa precisa ter o nome citado, sabe? A Gleiciane é administradora do Programa de Proteção Respiratória da empresa XYZ. Vai o nome teu, vai o teu nome
dentro desse documento. E o que o administrador faz? Primeiro que ele deveria ser capacitado, o PPR pede que todas as pessoas que atuam dentro do programa, que têm alguma responsabilidade, tenham treinamento para isso. E o administrador ele não é o responsável por fazer as atividades, ele é responsável por fazer gestão das atividades. E aí faz sentido ele ser treinado, né, Gleiciane? Porque imagina esse administrador contratando o serviço de ensaio de vedação. Ele está contratando, está ajudando nesse procedimento, e aí vai um profissional lá que faz a metodologia errada, que aplica, né, o equipamento errado. Então, ele está ali responsável também por fazer a gestão disso, né? Então, como que ele vai saber julgar ou fazer a gestão desse programa se ele não tem o conhecimento? Então, o administrador precisa também ter o conhecimento em programa de proteção respiratória, que é o que não acontece nas empresas, né? Sim. Cai no colo de alguém e a pessoa leva o programa ali, né? Sem nem ser capacitado, né? E aproveitando a questão do treinamento, né? Talvez algumas pessoas vão sair dessa live hoje com mais curiosidade, querendo aprender, né? Existe um tempo para esse treinamento? Existe uma carga horária definida? Ah, boa pergunta. A carga horária o conteúdo de treinamento depende de cada função, né? Então, assim, o condutor do ensaio de vedação precisa ser treinado, o administrador precisa ser treinado. Então, não tem a carga horária, ela não é definida. O que é definida, Gleiciane, são os assuntos que precisam cair no treinamento. Assim como o de usuário também. O usuário de proteção respiratória, que precisa, né, obrigatoriamente passar pelo treinamento, nós também não temos uma carga horária definida para o usuário. Para ninguém, o PPR exige uma carga horária. Ele te coloca os conteúdos que você não pode deixar de treinar aquela pessoa. Conteúdo que a gente fala conteúdo mínimo. Aquele ali você não pode deixar de aplicar. Então, tem um conteúdo mínimo e não tempo. E aí, a validade que é interessante também. Treinamento para usuário tem validade de 1 ano. Né? No mínimo, a cada 12 meses, você treina um usuário de proteção respiratória. Agora, os profissionais, tu quer treinar um administrador de um programa, um condutor de ensaio, formar um profissional que quer elaborar o PPR, os serviços, oferecer serviço de proteção respiratória, aí esse treinamento o PPR não coloca validade, tá? Passou por um treinamento uma vez, ele só pede que você seja capacitado no serviço que você vai oferecer, mas ele não te coloca frequência nisso, tá? Só treinamento para usuários de proteção respiratória. Esse sim, a cada 12 meses. Agora, para o profissional que quer se capacitar, não. Daí o PPR só pede capacitação, mas não tem validade, sabe? Tem que fazer um curso de proteção respiratória todo ano, ou a cada 2 anos. Não, isso não existe, tá? E nem carga horária, é mesmo o assunto que é abordado. E, por exemplo, dentro da gestão do PPR, né? Existem, por exemplo, as pessoas específicas, tem que participar o gerente, tem que participar um trabalhador, como se fosse um comitê? Ou não? É definido... Qual a definição para esses? Dentro do programa a gente vai distribuir algumas responsabilidades. Claro que sempre, né, não dá para fugir da responsabilidade da empresa, certo? Dos gestores. Essas aí são gerais. A empresa precisa te dar condições, né? Precisa dar condição para o administrador do PPR em cumprir essas atividades que são obrigatórias e essenciais do PPR. Tirando isso, Gleice, aí vai de acordo com o tamanho da empresa, né? Tem empresa que o RH faz tudo. Eu já atendi empresas que o dono da empresa é o diretor, é aquele que é o administrador do programa, é aquele que vai fazer a compra do equipamento, ele está participando ali também. Então, aí não é uma coisa engessada. A gente vai olhar para as atividades do programa e vai distribuir elas para quem dá, para quem der ali, sabe? Para quem for capaz de absorver elas e capacitar essas pessoas para isso. Então, não tem, assim, uma distribuição padrão, não. Sempre entre o RH, sempre entre o gestor, mas sempre que tem, sempre, se existir, entra aí, né? Compra suprimentos, tem uma responsabilidade. A engenharia tem a responsabilidade. Almoxarifado, recursos humanos, médicos do trabalho, gestores, líderes, usuários voluntários, usuários, né? E a empresa como, né, que daí não dá para fugir. Então, no mínimo, são essas pessoas que participam, que têm responsabilidade dentro de um programa de proteção respiratória. Jorge, então nós podemos dizer que, você até explicou no início, né, se estiver usando um respirador,
tem que ter o PPR. Então, Tem que ter qualquer segmento de atividade, nós temos que ter um PPR. O que é respirador? O que é proteção respiratória? O que é um EPI? O que é um equipamento de proteção respiratória e o que não é? Nós não vamos tratar como equipamento de proteção respiratória máscaras. Máscara cirúrgica, máscara de tecido. Porque máscaras, elas estão, até seguindo a NBR, né, a definição dela, enfim, é para proteção do ambiente, tá? Então, essas não estão no contexto do PPR, do Programa de Proteção Respiratória. Agora, equipamento de proteção respiratória, o EPI, esse sim entra no contexto do PPR. Então, qualquer respirador, qualquer EPI, né, tirando máscara, entra no contexto do PPR. Aí, Gleice, sabe que eu estou te confundindo com alguma coisa? Porque eu estava curiosa de te perguntar o nome do teu perfil aqui, F e A. Isso. Eu ia te perguntar isso no comecinho. Falei, mas o nome dela é Gleiciane, por que é F e A, né? Eu queria associar o teu nome, não sei se tem associação, mas acho que não, né? Mas eu toda hora tento te chamar de Gleice, mas faço um exercício para não te chamar de Fábio, alguma coisa assim, sabe? Por conta do nome da tua empresa. Mas há 15 anos, né, a gente iniciou com uma identidade e como acabou, como se diz, colando, a gente agora está em reformulação dessa nova identidade. Então, em breve, mas não tem, era um nome de sócios. Ah, entendi. Legal. E aí eu tô fazendo esse exercício de associar o teu nome, né? Não, mas é Gleiciane, não tem nada a ver com, né? A princípio com o F lá. Mas, enfim, são nessas condições aí. Então não tem o EPI. As pessoas acham assim, mas é um respirador descartável, só precisa para facial. Ou o contrário. Equipamentos faciais, equipamentos mais robustos, mais complexos, nem precisa de nada disso, porque o próprio equipamento por si só já tem uma proteção maior. Que acontece? Por que a Georgia está falando isso para vocês? Da onde que nasce essa coisa de, precisa do PPR, e sem PPR o equipamento não funciona? Se o perito, se o fiscal, né, se o auditor entender de PPR, ele vai te pedir todas as atividades do programa. Por que, Gleiciane? Porque assim, lá no PPR da Fundacentro, tem uma tabela de fator. Então, todo respirador, todo equipamento de proteção respiratória que tu pode imaginar, é autônomo, conectado a uma linha de ar comprimido, o motorizado, e até, né, digamos, os mais simples, vamos falar assim, né, que é a visão do pessoal, mais simples, os descartáveis, todo equipamento de proteção respiratória tem um fator atribuído. Isso é muito interessante, assim, os profissionais entregam proteção respiratória e não conhecem o fator do equipamento. Sabe? É uma coisa que, como se fosse assim, o que é fator? Aí eu penso, mas peraí, tu tá entregando proteção respiratória, tu tem que saber o que é o fator, né? Então aqui, tenho esse equipamento aqui só para exemplificar. Esse aqui é uma PFF2, tá? A tal da PFF2, né? Que virou um coringa, né? O fator dela é 10. O fator de uma PFF2 é 10, assim como da PFF3 também, e da PFF1 é 5. O que são fatores? Foi atribuído a cada equipamento a capacidade de reduzir a exposição do nosso trabalhador. Então, uma PFF2 reduz até, a gente pode até reduzir mais, tá? Mas o que a gente vai considerar é o que foi atribuído a ela. É o que foi atribuído a ela, 10. Então, é a capacidade de redução. Então, toda PFF2 tem a capacidade de redução de até 10 vezes a exposição, né, do nosso trabalhador, da concentração externa para a concentração interna aí do contaminante, tá? Do lado de dentro do respirador. Esse é um fator de redução. Não é o fabricante que define, Gleice. Pode ser uma PFF2 da marca X, qual for a marca, né? Toda PFF2 tem esse fator. E tá lá numa tabelinha do PPR. Assim como tem fator 100, né? A facial, por exemplo, que não tinha. A facial, só pra gente entender de onde vem a obrigatoriedade do PPR, que eu já vou chegar lá. Uma facial, se ela estiver com filtro na lateral, significa que ela está no modo purificador de ar. Fator 100. Se eu pegar essa facial aqui e conectar a uma linha de ar comprimido, fator 1000. Se eu pegar essa facial e conectar a um sistema autônomo, fator 10.000. Como é que a Georgia sabe disso? Tá lá no PPR. Tu vai lá na tabelinha, tu vai saber certinho.
tipo de cobertura facial com o sistema que ela opera. Você cruza as informações, você acha o fator, está definido. Só que daí a PPR fala assim, ó, nenhum desses fatores são válidos. Aqui que está o X da questão. Nenhum desses fatores são válidos se o equipamento não estiver sendo usado sob os cuidados do programa de proteção respiratória. Pronto. Ou seja, se tu compra um respirador que é para redução da exposição, essa redução não vai ser considerada ou não é válida, tu não vai conseguir gerar evidência se tu não tiver o PPR. E aí, nesse momento, tu pensa, peraí, mas minha empresa está comprando há tantos anos, né? Diariamente, sem falhar. Sim. Então, simplesmente essa é a importância de um programa de proteção respiratória. Para validar tudo isso que as empresas andam investindo. Uhum. E você anos. já encontrou uma empresa que realmente faz e segue direitinho, que tem um bom PPR? Tem. Dá para contar nos dedos da mão, mas tem. Aquela assim, 100%, 100%, vou ser muito sincera nessa live aqui, tá? Eu sempre falo sobre isso. 100%, todas as atividades acontecendo perfeitamente, bem difícil. Tem, mas é difícil. Uhum. Agora, que estão ali muito à frente das outras, aí a gente tem bastante empresa já que está atuando no PPR. Mas o que acontece, Gleice? É que há uma falta de conhecimento de ordem geral sobre proteção respiratória. Então, muitas vezes, quem fiscaliza não entende. Quem está fiscalizando está pedindo o quê? Um documento base, um documento escrito. PPR, gente, não é documento base, tá? Ok? Ter um documento escrito não significa nada. Os procedimentos escritos ali dentro tem que seguir uma metodologia, tem método para isso e tem que ter as evidências de execução. Então, o que a gente tem normalmente sendo solicitado para as empresas? Você tem documento base? Aí tem lá o documento cópia e cola do PPR da Fundacentro. Nem tabela de seleção tem de equipamento. Podem reparar nisso. Tem lá o PPR, um documento escrito, e aí o perito, o fiscal, o auditor vai pegar o quê? Uma ficha de entrega de equipamento. Treinamento e olha lá, né? E morre aí. Mas o PPR é muito além. Aí se tu pergunta pra Jorge, conhece empresas que fazem o PPR na 100%? É que talvez tu não tenha noção do que é 100%. Então 100% é aqui, e a gente tá atuando aqui embaixo. Entendeu? Então aqui mesmo, são raras as empresas, mas aqui mais ou menos já tem bastante chegando aqui, né? Só que a maioria tá aqui embaixo, achando que é só entregar a proteção respiratória, assinar a ficha de entrega, né? E ter um documento cópia e cola do PPR da Fundacentro, que tá longe de ser um documento que atende o PPR, sabe? Então a gente tem um desconhecimento de ordem geral e aí parte disso, né? Quem tá fiscalizando tá pedindo o quê? Inclusive, às vezes tá até solicitando coisas que nem são cabíveis. Olha que interessante também. Talvez não peça o que tem que pedir e cobra o que não faz sentido. Acontece. Sabe? Solicitando uma PFF2 onde caberia uma PFF1. É disso que eu tô falando. É cobrar que tenha a presença de um filtro P3 onde não é obrigatório. Então eu vejo muito isso também, sabe, Gleice? Uma cobrança acima do que precisaria e aí alguém tá pagando por esse não conhecimento de quem tá cobrando, sabe? Tem os dois lados. Tem os dois lados. E ainda sobre o PPR, né? A Lady colocou como fazer um bom PPR em hospital com risco biológico. Maravilha! O hospital é mais fácil, viu, Lady? Porque assim, mais fácil eu digo no ponto de vista de seleção, né? Porque a avaliação é qualitativa e nós temos aí a cartilha da Anvisa que nos dá a seleção do equipamento. Então, como é que funciona? O Programa de Proteção Respiratória te dá todas as diretrizes e procedimentos para elaborar esse programa. Só que quando chega na parte de seleção de respiradores, a gente tem lá a metodologia para a seleção para risco químico, lá no PPR da Fundacentro. E quando o risco é biológico, o PPR fala assim para você: consultar a cartilha da Anvisa para a seleção do respirador. Aí você vai lá na cartilha da Anvisa e faz a seleção. Fez a seleção, a cartilha da Anvisa fala: agora aplicar o programa de proteção respiratória para validar esse equipamento que eu estou te indicando. Então, a seleção lá na cartilha da Anvisa é fácil, tá, Lady? Tu vai encontrar o agente biológico e ela vai te indicar quais são as proteções respiratórias indicadas para ele. Bem rápido, diferente para um risco químico, que tu precisa
ter um passo a passo para chegar no FPMR, o fator de proteção mínimo requerido, tá? O químico tem um passo a passo. Biológico também tem esse passo, mas a cartilha da Anvisa te dá essa resposta. Tirando isso, a parte da seleção, aí implementar as atividades. Se tu conseguir implementar as atividades, Leide, que é fazer a seleção correta, né, desse equipamento, comprar com certificado de aprovação e adequado, pegar esse trabalhador, fazer a avaliação médica dele para saber se ele é apto ou não apto, dar treinamento, fazer ensaio de vedação. Quem da área da saúde passa por ensaio de vedação? Muito raro. Ô, Leide, você é da saúde, então, tu fez uma pergunta sobre a saúde, tu pode me dizer. Já viu algum funcionário, atuou em algum estabelecimento de saúde que tinha usuários de proteção respiratória e fizeram treinamento, ensaio de vedação, por exemplo? Isso é muito raro. E a gente pode ver, né, Gleice, na pandemia não podia faltar respiradores PFF2. É. Então, o que é um respirador PFF2? É um respirador que tem uma eficiência adequada para reter aí esse agente, né? Ok. Mas ele é muito pequeno, né? O risco ele é imensamente pequeno. Então a gente corria atrás de um equipamento com eficiência X para conseguir pegar aquele risco, aquele vírus, e usa com barba, usa com falha de vedação, né? Que chega a passar um dedo, chega a passar 2 dedos pela falha. Então falta muita coerência na aplicação da proteção respiratória, né? Qual que é a cartilha da está na Anvisa? briga. O que eu sempre falo? No meu ponto de vista, a empresa já faz o mais difícil. O que é o mais difícil? Comprar o equipamento. Ela já está investindo. E às vezes ela nem vai. Tem casos que ela nem precisa, sabe? Tem gente aplicando P3, PFF3 achando que é por concentração. Não é por concentração. Colocando PFF2 achando que PFF2 é um coringa. PFF2 não é um coringa. Né? Então, assim, a empresa já está comprando, só que ela está comprando no escuro, sem saber e sem validar. Então, o mais difícil a empresa de vocês já está fazendo, pessoal. A aplicação do PPR vem para reduzir essa conta. Imediatamente e a longo prazo, que é o caso da insalubridade, né? Atividades especiais, ações trabalhistas. Então, assim, o PPR ajuda a reduzir essa conta imediatamente a longo prazo. Gastos diretos e indiretos. Então, o mais difícil a empresa de vocês já está fazendo, tá? Já está comprando esse equipamento aí. Agora só vamos ver. Se vocês soubessem... O André perguntou se eu já fiz ensaio na N95? Deixa eu ver. É isso? Para mim, o do André já sumiu aqui. Já fez ensaio da NR95. Da N95? O que é N95? A N95 é a classificação dela pela norma americana, tá? É equivalente à nossa PFF2. N significa não resistente a partículas oleosas. É um respirador não resistente a partículas oleosas com eficiência de 95% na filtragem. Esse N significa isso. E aí, traduzindo para a nossa norma, porque assim, Gleice, a gente não pode comprar um equipamento sem o certificado de aprovação, ou seja, sem passar pela nossa NBR, né? Nossos testes de laboratório aqui para certificação. Então, uma N95, não importa se ela é N95, se ela é N100, chegou no Brasil, ela precisa passar por certificação. Então, o equivalente a ela é uma PFF2. A PFF2 nossa tem 94% de eficiência na filtragem, a N95 é 95%. Só que por diferença de vazão na hora de fazer o teste, elas são bem equivalentes. Tá? Para resumir, precisaria de uma aula para explicar isso. Mas essa aqui é a PFF2. Se eu já fiz ensaio nessa, eu já fiz uns 10 mil ensaios de vedação. Em todos os equipamentos que você pode imaginar. Então, sim, já fiz muito. E, gente, quando a gente faz ensaio numa PFF, é ensaio na vedação. Tá? Quem testa a eficiência de filtragem é laboratório. Nós não testamos isso. Se eu compro um equipamento certificado, é porque ele já passou pelo teste da eficiência do filtro. Cabe a mim só selecionar agora corretamente e verificar se tem vedação. Tá? Esse é o ensaio de vedação, para verificar a vedação. Tá bom, André? Já fiz sim, muitos que, meu Deus, dá para escrever um livro.
Barba, socorro. Nosso problema. A barba é problema em todo lugar. Leide. Tá, quem quer uma dica sobre a questão da barba, né? Todo respirador com vedação, todo equipamento com vedação facial não pode ter a presença do pelo facial, né? Então, essas semifaciais descartáveis, as semifaciais com manutenção, as faciais, não pode ter presença de pelo. E aí, a gente trabalha isso aonde? Na contratação já. Não deixa para avisar nosso trabalhador depois. Igual a indústria alimentícia, sabe? Farmacêutica, que já exige isso lá na contratação. Oi, Ediane, tudo bem? Aqui não vai poder trabalhar de maquiagem, tá? Nem unha pintada. Você não é avisado no momento da contratação? Sim. É, né? E aí tu já entra consciente disso. A barba tem que ser avisado isso lá. Isso é política, isso é cultura de proteção respiratória. O pessoal do setor do recrutamento já te avisar sobre isso. E depois tu passa pela avaliação médica e o médico confirma de novo se tu pode fazer a barba todo dia, se não tem irritação na pele. O médico confirma isso. E aí a gente traz pessoas que estão conscientes e que podem fazer a barba todos os dias. A gente traz ela consciente disso e preparando ela para isso. Não chega assim do nada e fala... Deixa eu ver algum homem aqui na live. O Eduardo. Ó, o Eduardo. Ó, eu vi a foto do Eduardo. Eduardo, não sei se ele tá aqui ainda, mas o Eduardo, na foto, ele tem um cavanhaque. Imagina Eduardo sendo contratado e depois de alguns meses ele descobre que não pode usar a barba por conta do respirador, né? Então, com certeza, ele gostaria de saber isso na contratação. É lá que começa a política da proteção respiratória, né? Lá é o primeiro lugar. Nós tivemos uma perguntinha aqui também sobre a vedação, né? Foi a Renata. O teste de vedação será revisado ano que vem? Bom, o ensaio de vedação é feito a cada 12 meses, se nada mudar, tá, né, Renata? Então, se tua equipe passou por ensaio de vedação esse ano, se essa foi a tua pergunta, tu tem um grupo de pessoas expostas, né, que usam proteção respiratória, tu fez o ensaio de vedação em todos esse ano. No mínimo, a cada 12 meses, tu precisa refazer esse ensaio de vedação. Talvez precise antes, né? Se mudar o respirador, gente, mudou o equipamento, não pode usar o equipamento sem ensaio de vedação. Então, Jorge, olha só, vinha essa marca aqui e agora meu comprador comprou outra bem parecidinha, mas não é essa. Ensaio de vedação. Todo equipamento, porque assim, se não tem vedação, não tem validade, não tem proteção efetiva. Então, aí precisaria fazer antes, tá, Renata? Se por acaso mudar o equipamento, modelo de equipamento, se por acaso também o candidato mudar o volume corporal, tá? Mas aumentar o volume, diminuir o volume, também a presença ou a ausência de prótese dentária. Ele não tinha prótese dentária, ele passou a ter, muda o volume. Ele tinha e tirou, perde volume e interfere na vedação. Se nada disso acontecer, a cada 12 meses. É bem dinâmico, né, Georgia? Muito. Porque sabe o que é? A gente tá falando de pessoas, né? Legal. Tinha uma perguntinha de mineradora aqui, mas eu perdi. Acho que ele comentou que é bem complicado. Não, mineradora não. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. E o Cris comentou aqui, quando trabalha no setor industrial, né, por exemplo, a construção civil, a questão da barba era complicada. Na verdade, Cris, a questão da barba, ela é muito complicada em todos os setores, tá? Não é só na construção civil. Tirando os processos e indústrias que já têm isso na cultura, como eu falei, a indústria alimentícia, a farmacêutica, que precisa, que já está entranhado já na política, todo mundo sabe, eu já estou acostumada a fazer barba porque eu trabalhava na empresa tal. Pronto, está instalada a política. Tirando isso, é muito difícil. Eu encontro esse problema, sabe quando? Todos os dias. Todos os dias. Simplesmente, né? A Leide colocou aqui a PFF2. Peraí, pra mim. Ai, sumiu. A PFF2 para o hospital, que ela acho que está falando, né, para agentes biológicos. Tem toda a classificação da Anvisa lá, tá? É bem direitinho para a gente entender quais situações. A barba. Tá. E outra coisa que a gente podia explorar aqui também, né, Gleice, é a questão justamente da ergonomia, né? A gente não deixar passar batido, porque. Talvez vocês estejam assistindo a live falando assim, nossa, mas a proteção respiratória. A proteção respiratória ela é muito complexa ou delicada, né? É que primeiro que a gente está falando de um risco muito pequeno, né? Que fica suspenso no ar. E que é o que? Invisível.
Então, o usuário ele faz essa associação de não ver, né, o risco. É normal, ele está soldando uma peça, parou de fazer a solda, logo aqueles fumos, né, se diluem no ambiente, ele não vê. É claro, é invisível ao olho nu, então ele não associa mais a exposição dele. Acabou. Pode observar o comportamento do usuário. Acabar de chamar a peça, quando não tem mais aquela concentração maior, minutos depois ele tira a proteção respiratória. Então, por quê? O problema que a gente tem proteção respiratória são dois, né? Tamanho da partícula ou da molécula, né? Que é invisível ao olho nu. E exatamente por ela não ser visível, ele acaba esquecendo, né? E aí qualquer falha de vedação expõe ele novamente ao risco. Então é bem sensível mesmo. E a gente está falando de EPI, de rostos diferentes, né? De necessidades diferentes. Isso, conforto, né? Não tem como a gente medir o conforto do outro. Ó, a Leide perguntou aqui, ó, PFF2, que o fabricante fala de uso por saturação, como controle de forma segura de tempo de validade desse respirador. O que acontece? Para risco biológico, Leide, entra a questão de contaminação, de manuseio, né? Então, se eu acabei de pegar essa PFF, fiz o manuseio errado e tem risco de ter contaminado por dentro, ela já se torna alvo de descarte. Então, para o risco biológico, tem esse a mais. Na indústria, quando o risco é químico, né? E o que é uma PFF? Uma PFF é um filtro mecânico, que a função dela é filtrar aerodispersóides. Por mais que pareça óbvio, tem gente que usa PFF para cheiros incômodos, né? Para baixa concentração de gás e vapor. Não, filtro mecânico não tem nenhuma eficiência contra isso. É para dispersóides. Então, o que acontece, a Leide? Quando o filtro está saturado mesmo, ou seja, muito material impregnado, o usuário sente uma dificuldade, não é uma dificuldade, ai meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Não, ele sente respiração pesada, pode conversar com ele, ele fala, quando eu pego o equipamento eu respiro fácil, mas depois de um tempo fica pesado. Por que fica pesado? Pela presença de contaminante, igual uma peneira. O respirador não funciona igual a peneira. Não funciona. É uma só dos mecanismos de retenção, é peneira. Mas quando ele está preenchido, o próprio ar tem dificuldade de passar no meio filtrante. Então, fica um pouco mais pesada a respiração. Então, esse é um sinal. Se o usuário sentir a respiração pesada, é sinal de que o filtro está saturado mesmo. Só que também ele pode saturar pela presença de suor. Né? Se o trabalhador suar muito, uma atividade muito quente, pode ser que sature em 1 hora, em 2 horas, em 4 horas de uso, o respirador já está pesado para ele, sabe? E aí, se a gente não deixa ele trocar, o que ele faz? Ele faz a remoção constante. Começa a fazer a remoção constante, porque é inconsciente. Ficou pesado de respirar, ele vai procurar o quê? O que ele chama de ar puro, né? Olha que loucura. Olha que pode gerar fadiga, né? O cansaço excessivo, a fadiga. Né? Teve até uma pergunta sobre a questão cognitiva, né? Tá aí, ó, o estresse, a questão da fadiga. Quando a gente, dependendo do ambiente que está, pode ser quente, né? Ou até mesmo frio, se não está funcionando, né? Todos os aspectos ali, seja o EPI, né? Isso vai impactar ali na mente do trabalhador também, né? Não tem como nós separarmos o corpo da mente. Como calçar uma associação com uma pedra, né? Tem uma pedra. É uma associação, né? Na verdade, é uma somatória de sensações que ele não consegue nem identificar o que está deixando ele agoniado. Só que involuntariamente, Gleice, ele vai dar um jeito. Então, eu sempre falo assim, ó, quando a gente não ajuda o nosso trabalhador, ele vai dar um jeito sozinho. A remoção que ele faz constantemente pode ser por falha de vedação, por incompatibilidade, entre algum respirador que não tem compatibilidade com o óculos dele. Ele coloca uma coisa, o respirador desce. Coloca o respirador, o óculos sobe. E aí o óculos embaça. Quem vai trabalhar com o respirador embaçado? Ninguém. Não vai. Entendeu? Então, assim, aquilo que eu falei no começo da live. Todo mau comportamento, o comportamento errado do nosso usuário de respirador é porque ele está te devolvendo uma coisa errada que você não corrigiu ainda. Pronto. Leva isso como exercício que tu vai chegar numa boa lapidação do teu PPR. Tem uma imagem que eu quero compartilhar, né, no finalzinho, que foi até aquela que eu compartilhei com vocês. Pessoal, é uma empresa, né, que trabalha com fabricação de panelas de alumínio e tem um setor que é de polimento. Então o pessoal pega ali e fica polindo. Tem muito pó do alumínio, muito.
né? Vocês vão ver na imagem É depois quando eu assustador, postar. é assustador. O Jonathan Terres falou assim, ele botou um comentário que eu vou abrir aqui para vocês. Coloquei. Sobre respiração pesada, né? O respirador, tipo casamento. Quando fica pesado, precisa trocar. Tipo casamento. E olha que interessante. Se essa troca excessiva do respirador pesar para a empresa ou para o próprio trabalhador, sabe, Gleice, o que acontece? O usuário não vai usar um respirador pesado, né? Ninguém quer ficar com alguma coisa pesada, certo? Se a gente realmente, né, quer fazer a proteção desse trabalhador, né, quer manter esse casamento aí, a gente vai dar um jeito. É olhar, olha eu com uma psicologia do casamento aqui, né? Ó, vou fazer terapia de casamento agora aqui, Jonathan. Vamos lá. Se tu quer mesmo manter, olha para o comportamento dele, né? Se tá pesado, ele vai, realmente, se tá pesado, ele vai fazer um É movimento uma de área querer se livrar sensível, daquilo. né, Jorge? É uma área muito Ele vai, sensível. se tá pesado, imagina, isso é uma coisa assim, é o conforto dele tá em jogo, certo? E é involuntário. Então, se ele tá tirando excessivamente ali o equipamento que tá pesado, e aí você pode trocar o equipamento para um equipamento que não tenha contato, por exemplo, com o suor dele, que vai aumentar muito a vida útil desse equipamento, que não vai dar essa sensação de respiração pesada com tanta frequência. Tu pode botar, por exemplo, no soldador um respirador que dure 15 dias, o filtro que dure 15 dias, um mês. Tu pode fazer essa alteração, né? Agora, assim, enquanto tu não vê o comportamento dele, tu não observa a quantidade de equipamento que ele descarta, isso fica obscuro ali, né? E tu não troca para ele e ele vai fazendo o quê? Aquelas omissões de uso. Lá se foi, né, esse casamento aí. Já se Verdade. foi, então tu precisa estar sempre observando, tá? E buscar o melhor por ele. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O pessoal mandou pergunta também, que me enviou. Deixa eu ver se ficou algo sem Olha, responder. O que é a proteção respiratória? Perguntaram, né? Qual que é o documento que prevê o equipamento de proteção respiratória? Que prevê. A portaria MS72 exige. Bom, o documento que prevê primeiro que é a avaliação do ambiente que vai nos dizer se precisa uma medida de controle. sim. E se tu optar pela medida de controle à proteção respiratória, pronto, vem o PPR junto. Por quê? Portaria 672. E a seleção do respirador, também é uma pergunta que foi feita, ela é feita com metodologia do PPR da Fundação, tá? Tem metodologia para seleção. Ótimo. Tá? O técnico de segurança, ele é habilitado para escolher o EPR adequado? Qualquer profissional pode fazer seleção, desde que tenha capacitação. Uhum. Tem muitas... Tá bom? E não adianta, é até legal falar que um técnico pode fazer seleção de respirador se tiver capacitação, do mesmo jeito que um médico não pode, ou um engenheiro não pode fazer seleção se não tiver capacitação. Então, não é a formação da pessoa que vai dizer se ela pode ou não pode. Tem muitos técnicos... a capacitação. Tem muitos técnicos fazendo excelente trabalho. Eu nunca esqueço, o ano passado, um cliente pediu orçamento para mim de um serviço. Ele não era cliente meu, era cliente novo. E aí ele pegou e mandou um documento do ano anterior que ele tinha. E o documento dizia assim, programa... Como é que era? PPRI. O nome do documento dele era PPRI. PPRI. Eu falei, PPRI? Jorge, tu faz PPRI? Eu falei, PPRI, eu não faço, gente. O que é PPRI? Aí fui pro Google procurar o que era PPRI, né? E daí daqui, vai de lá. Eu falei, gente, não sei. Eu falei, manda esse documento pra eu ver. Era Programa de Proteção Respiratória Individual. Era esse o nome do documento. Feito pelo médico do trabalho. O PPR tinha sido elaborado pelo médico do trabalho. Mas só o nome individual não é o problema, tá, Gleiciane? Não é o problema, porque isso é um mero detalhe da capa de um documento. Vamos ser sinceros, isso não quer dizer nada. Só que aí, o resto do documento fazia jus ao título dele também, que nunca vi PPRI em lugar nenhum na minha vida. Alguém chamar um programa de PPRI, e o médico chamou de PPRI, não tinha seleção de equipamento, não tinha metodologia de seleção, ele indicava um equipamento aqui, e aqui ele fazia orientações de higienização e manutenção de outro, que não tinha nada a ver com o que ele tinha indicado aqui. Então, assim, era todo desconexo, para a gente entender que não importa se tu é médico, se tu é engenheiro, se tu é o papa, qual seja a tua formação, né? E, enfim, quem tu é,
mas sim a tua capacitação. A saúde do nosso trabalhador depende da tua capacitação em proteção respiratória, definitivamente. Verdade. Certo? O Ronan colocou uma perguntinha, ele até cobrou aqui a resposta, mas eu fiquei um pouco sem entender, né? Pausas podem ser eficazes? Acho que a gente tem que ir na fonte, né, Jorge? Se tá pesado ali, né, o equipamento, então a gente precisa mudar, trocar ali o equipamento. Só colocar a pausa não vai alterar ali, Bom, né, primeiro esse que desconforto do trabalhador. uma coisa óbvia, né, é que pausa no ambiente contaminado jamais, né? Pausa do lado externo, né? Isso é uma Bom, coisa talvez óbvia, mas vamos combinar aqui. E a questão da pausa por saturação do equipamento, por respiração pesada, foi nesse contexto? Acho que foi, né, eu Gleice? acredito que sim. Eu entendi dessa Tá? forma. Se não foi, Ronan, fala aqui pra gente. Se for nesse sentido, Ronan, é o seguinte, tu vai entender se, poxa, ele tá relatando que a respiração está pesada com frequência, precisa fazer essa pausa com frequência. A atividade faz ele suar bastante dentro desse equipamento, porque muito provavelmente o vilão dos respiradores descartáveis é o suor. O suor faz com que o equipamento sature muito rápido. Se essa atividade é pesada, vai saturar. Então, em vez de tu talvez entregar pausas para ele, tu poderia estar entregando um equipamento que não tem contato com esse suor, que está ali presente com uma área de filtragem maior até, com filtros mais leves, que proporcione para ele maior parte do tempo uma respiração super leve. Outra coisa também para a gente cuidar. Muita gente usa filtro P3 e PFF3 sem precisar. E filtro P3 e PFF3 têm uma resistência respiratória maior. Então, de repente, tu entendendo dessa seleção, tu poderia trazer esse trabalhador, talvez, gente, tem uma regra de seleção, tá? Mas talvez ele está usando uma P3 e PFF3 sem precisar e tá lá com a resistência respiratória até maior do que ele poderia estar tendo, né? E uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que pode estar relacionado também a essa fadiga dele, é a própria avaliação médica não realizada. Ele pode ter uma condição de limitação de uso desse equipamento, né, Gleice? Sabe? Sim. De ordem física, neurológica e psicológica. Geralmente, para o ergonomista, o trabalhador vai vir relatar, quando a gente pergunta, né? Tem alguma coisa que gera algum desconforto? Esse equipamento aqui, ele é pesado, né? Fica escorregando. Então, quando chega na zona da ergonomia, sempre está relacionado com o conforto, né? Então, a gente tenta procurar o pessoal da segurança, né? Fala, olha, será que tem como a gente fazer alguma coisa? Porque toda vez que você passa ali no posto de trabalho, né? O trabalhador já está, como se diz, rejeitando ali aquele equipamento. É o que eu falei, tem hora que vai passar a questão ergonômica, né? O que eu posso fazer ali. Mas conversando com as áreas, interagindo, a gente pode fazer muito juntos, né? Então, olha, será que se eu substituir, tem como substituir esse EPI, né? Esse EPR? Será que existe um outro filtro? Porque o trabalhador está demonstrando, por exemplo, no fim da jornada, muita queixa de dor de cabeça. Então, será que tem relação também, né, com o risco? Então, é um conjunto. Isso é ouvir o que ele tem para te falar. Tem uma atividade no PPR que é monitoramento de uso de respirador. E o monitoramento é para verificar se ele está usando o equipamento de forma correta, o equipamento correto, se ele fez a manutenção, se está tudo na manutenção ok, se não está faltando válvula, nenhuma peça, se está em boas condições, se ele está com a barba feita, né? Se você está fazendo a verificação, o monitoramento vai ver todas essas questões que podem interferir na proteção dele. Só que o monitoramento é uma atividade que não é para punir, ele é para te devolver o que não está legal. Porque se chega no monitoramento, Gleice, e tu encontra a pessoa não utilizando, fazendo a missão, tu vai questionar ela e ela vai te devolver. E nesse momento ela vai te devolver dessa forma. Tá me dando dor de cabeça. Não tem compatibilidade, às vezes, com o meu capacete. Tem uma pecinha aqui, uma emenda desse tirante que machuca com o meu capacete ou com a minha máscara de solda. Tá com dor de cabeça. E enquanto tu não resolver, ele vai continuar fazendo a missão de uso. Então, olha que legal. Essa coisa que ele te relatou, esse motivo, é a tua oportunidade de resolver, de levar para o médico do trabalho, levar para um ergonomista, tá entendendo? Né? Você tratar isso, né? Eu levaria para um ergonomista. Você tratar isso. Porque ele está te dando a razão por qual tá difícil para ele. E é um momento maravilhoso de a gente resolver na fonte o que faz ele fazer a missão Eu já de uso, tive relatos, por exemplo, nossa, parece que eu colocar essa máscara é como se eu tivesse uma pedra no meu sapato. Porque me machuca. Né?
Olha uma coisa que eu lembrei. Como tu tem experiência aí, né? A gente tem experiência nessa área, dá pra fazer uma live de 3 horas aqui. Mas calma, não vou assustar vocês, não. Eu só tô dizendo que eu lembro de coisas. Quando esse trabalhador fala assim pra ti, Gleice, que o equipamento é dor de cabeça, pode ser pelo peso do próprio equipamento, certo? Ou porque ele também está fazendo uma pressão excessiva no ajuste do equipamento. E muitas vezes, se tu perceber que o motivo é pressão no ajuste do equipamento, muito provavelmente ele está compensando um erro de vedação, uma falha de vedação. Um equipamento que não tem compatibilidade ou está grande no rosto, que ele está forçando através da pressão para conseguir vedação. Ele tem que fazer pressão. É muito interessante isso quando você... A questão de ergonomia que tu trata, né, que a gente trata do conforto, que a gente trata na ergonomia, quando eu vou selecionar um respirador para um trabalhador, eu coloco no rosto dele, se for sem manutenção, digamos... Deixa eu pegar aqui em vez de ficar falando assim. E mandar um abraço pro Alberto. Simplesmente o Alberto Dalmonte está aqui nessa live. Ele apareceu aí, não sei se está aqui ainda, mas mandar um abraço para ele. Olha. Gente, eu tô só com esse modelo aqui, tá? De semifacial reutilizável, só pra gente demonstrar. Quando eu tô selecionando ali o equipamento para o usuário, ainda fazendo a etapa de pré-selecionar, eu vou verificar, né, se ele tem o tamanho, a altura, para não ficar aquele equipamento que vem aqui em cima, né, que não atrapalha o campo de visão e que também não sobra aqui. Claro que quem vai determinar isso para mim é o ensaio de vedação, mas eu faço uma pré-seleção. E quando eu faço essa pré-seleção, eu mostro para o trabalhador assim, ó, olha, com essa pressão aqui, eu coloco no rosto dele e falo, ó, é com essa pressão aqui que eu tô vendo que a gente vai conseguir, né, fazer um bom encaixe. Essa pressão tá boa para ti? Daí a gente já testa ali. Porque se é um equipamento maior, a gente percebe que tu precisa entrar com o equipamento e fazer uma pressão grande para forçar, para tentar encontrar a vedação na pressão. É como se estivesse compensando. Ah, ele tá grande, mas vamos apertar isso aqui que uma hora vai vedar. Não, um equipamento bem selecionado, Gleice, ele vai precisar só de uma tensão que seja o bastante para o equipamento não girar, não sair do lugar do rosto dele. Ele faz as manobras, né? A gente faz um ensaio de vedação, gira pescoço, sobe e desce, simula movimentos, fala, abre bem a mandíbula e tal. E se ele tiver uma pressão, ok, que não movimenta, ok. Só que o que a gente encontra? Usuários apertando equipamento porque não tem vedação. Ele está tentando corrigir um tamanho errado do rosto dele. E aí leva ele a ter dor de cabeça, leva ele a ter marcações, né, no rosto, a região nasal machucada. Irritabilidade. Tá aí. Irritabilidade, meu Deus. Então, assim, ó, o tempo todo que a gente vê é o usuário devolvendo pra gente um descuido que a gente teve com ele, que a gente está tendo com ele. Ó, Machado. Ei, Machado, essa live tá que tá, hein? Ó, Machado lá do Mato Grosso, que bacana. Lá do Mato Grosso, eu errei. Então, é mesmo Machado, acho que eu errei aqui, né? Olha só, deixa eu perguntar aqui. Teve uma pergunta aqui, Gleice. O soldador. Acho que era antes dessa aqui, compridinha, que eu achei importante. Ah, tá. Ele é uma PFF com carvão. Antes do soldador, eu falo da PFF com carvão. Gente, uma PFF é um filtro mecânico para dispersóides. O carvão é só uma camada, é uma manta que tem. Essa aqui não tem, tá? Mas digamos que. O que é uma PFF com carvão? É um filtro mecânico com a classificação 2, PF2, é a classificação 2 ou 3, enfim, 1. Mas tem uma camada de carvão. E essa camada de carvão é simplesmente para dar conforto à exposição muito baixa de vapores orgânicos. É aquela exposição assim, eu tenho uma substância no ambiente em baixíssima concentração, ela não oferece risco para o meu trabalhador, é só para conforto mesmo. Aí tu aplica aquela camada de carvão para evitar dar aquele conforto para não sentir aquele cheiro incômodo, tá? Agora, se esse vapor orgânico tiver ali, né, numa concentração que te preocupe, que gere algum risco, jamais tu vai usar uma PFF com carvão. Tu vai usar mesmo filtros químicos com máxima capacidade de uso conhecida. MCU que a gente fala, tá? Classe 1, classe 2 e por aí vai, tá? Aí precisa ser cartucho. O carvão na PFF, esqueci quem perguntou, mas era uma pergunta dele do carvão na PFF. O Ronan. Tá, Ronan? É só mesmo para baixíssima concentração. E aí tem do soldador aqui, né?
Quer Georgia, responder? A última? vou ler então que não li. Sei que é para soldador. Georgia, para a função de um soldador, o que você recomendaria no PPR? Porque a atividade é desgastante demais Muito, né? e a transpiração é excessiva por conta da própria atividade. Aí, se o clima estiver quente, meu Deus, Se o galpão for de telha ainda, né? De meu Deus, zinco. não, a vestimenta pesada, É. luvas, é bem extremo, né? É uma situação bem pesada mesmo, uma exposição difícil. Pamplona, né? Pamplona, acho que vai ser João. Pamplona. Primeiro que essa seleção aqui ao vivo eu não posso fazer, né? Todo contaminante que é gerado termicamente, a única coisa que eu sei sobre essa tua pergunta, por exemplo, é que para um contaminante gerado termicamente não poderia colocar nem P1 nem PFF1. Eu começo do PFF2 e posso ir para o P3 e PFF3 também, dependendo o limite de tolerância dessa substância. Se ela for altamente tóxica, eu tenho que ir para o filtro P3 ou PFF3. Mas no mínimo P2 ou PF2 porque é termicamente gerado. Existe uma regra de seleção de filtro. Qual que é a cobertura facial? Aí depende também dessa concentração desses fumos, tá? Na solda, ok? Mas, normalmente, a gente tem semifaciais sendo colocadas. Vamos lá. Se essa exposição estiver até 10 vezes o limite de tolerância, vamos falar assim, você poderia tranquilamente estar colocando aí uma semifacial com filtros mecânicos acoplados. Daí, nesse momento, Pamplona, tu tira esse filtro de contato com a pele do trabalhador. Ele respira muito mais leve e todo o suor que ele tem não chega no filtro. Então dá bastante conforto e ela tem válvula de exalação também frontal, que ajuda a eliminar o ar quente. E outra solução maravilhosa seria colocar máscaras de solda com sistema de proteção respiratória. Aí a gente tem até aumento de produtividade, né? Conforto. Aí esse soldador nem quer mais sair da tua empresa, né? É a máscara de Isso é solda bom. com suprimento de ar aqui, né? A gente pode colocar motorizado, que faz o filtro no motor e joga o ar limpo, né? O ar respirável para a cobertura do trabalhador, ou ainda a máscara de solda conectada a um ar gerado num compressor, né? Na linha de ar comprimido. Aí seria maravilhoso, tem essas opções aí. A Georgia já está dando um curso, né, gente? Já está ultrapassando aí o tempo da minha convidada. Mas a nossa fala, Georgia, eu acho que é muito, como eu disse no início, é muito importante ter a oportunidade desse bate-papo, porque são questões técnicas, né? Como disse, eu mesmo não sou especialista, mas você, quando entrevista um trabalhador, quando você está naquele ambiente, você consegue perceber, né? Como eu estava dizendo, o exemplo da questão do alumínio, né? Do polidor ali. Quando eu Uhum. cheguei naquele ambiente, foi algo que me causou, assim, eu falei, gente, como que tá a medição desse ambiente? Porque você vê o pessoal de máscara, o olho todo tampadinho, o rosto, será que Não, tá sendo efetivo? essa foto que eu recebi, ela é muito impactante. E essa foto foi você que tirou? Sim, eu estava avaliando esse posto de trabalho. Meu Deus. Eu pensei, não, essa situação aqui deve ser, nossa, muito distante da gente, né? E tu me fala, não, que ela é Não é real e ela foi você que tirou essa real. foto. Chega a ser desumano no meu ponto de vista, sabe? Não chega, Olha, o que não é nem mais uma. me chama atenção não é nem a questão assim, o que mais me chamou a atenção foi eu ter que perceber isso, chamar a segurança. As pessoas que estão ali no dia a dia, Como naquela que trata isso rotina, como normal? naquele posto de trabalho, eu queria tentar mostrar. Não, assim, olha, acho que dá, olha. Deixa eu ver se eu. Acho que a gente não consegue. Acho que aqui não consegue adicionar, né? Não. Esse é um posto de trabalho de polimento, né? As pessoas ficam lixando ali, então o exaustor não estava eficiente, né? Então são vários fatores que estavam ruins ali. E o trabalhador ali com a máscara, né? Sabe Será o que tu que pode fazer? Vamos combinar um negócio, pessoal? Que quando acabar a live aqui, a Grace ali pode colocar nos stories essa foto. Para o vou pessoal conferir colocar depois da live, né? Pode conferir. isso? E E a gente coloca os ainda não falou. comentários lá. É, a gente não falou ainda da ergonomia. Então, olha só, gente, só associando a minha parte, né, meu assunto com o da Gleiciane. O usuário, ele sente muito essa questão ergonômica, tanto do conforto, né, do peso do equipamento. E aí, como que a gente consegue, de repente, fazer um filtro disso e evitar ou prever isso relacionado à proteção respiratória? O PPR ele é bem inteligente.
Então, Gleiciane, o que é o certo, né? O usuário, ele, antes de chegar na atividade no posto e fazer uso da proteção respiratória, antes dele ser treinado, antes dele receber ensaio de avaliação, ele passa pela avaliação médica, porque o médico tem que avaliar se ele é apto ao uso da proteção respiratória. Apto no sentido assim, ele pode usar por questões físicas, psicológicas e neurológicas, e o médico tem que emitir esse parecer. Olha só, todo usuário de proteção respiratória tem que ter essa avaliação, não é aquela avaliação tradicional, sabe? E não é nem exame também de capacidade pulmonar, não estou falando disso, estou falando do médico avaliar, olhar para a Gleice, olha eu te chamando de Fabi o tempo todo, olhar para a Gleiciane, ver o histórico da Gleice, olhar para o ambiente que a Gleice está, ele é quente, a atividade é intensa, como é que é esse espaço, como é que é esse ambiente, como é que é a disposição dela dentro dessa atividade. Então, olhar a exposição dela, o que tem lá de químico, olhar o histórico da Gleiciane e olhar o equipamento dela. Que peso que ele tem? A Gleice tem algum histórico de problema na coluna, na cervical? Tá entendendo? Ele vai associar essas informações, a gente espera que previamente, Gleiciane, ele possa associar isso para correlacionar, opa, ela pode ter alguma queixa em relação a esse equipamento aqui. Ele vai vir com um filtro classe 2. Imagina um filtro classe 2 mais pesado. Depende da posição de trabalho, pode piorar isso, né? Então, a gente poderia ter um pente fino aí dessa situação na avaliação médica e depois com a ergonomia também associando essas queixas do trabalhador para a gente, de fato, assumir isso e tentar resolver isso para ele. Porque enquanto a gente não resolver, a gente sabe que vai fazer a missão de uso. E a gente só acaba reafirmando, né, a importância dessa integração, cada área desenvolvendo o seu papel com efetividade e o mais importante, o que você falou o tempo inteiro, com o feedback do trabalhador, né? O trabalhador que vai te apontar isso. Né? A maioria dos problemas que eu vejo em relação, né, à questão respiratória é o conforto. Mas se você não estiver ali acompanhando a atividade, às vezes trocou ali o equipamento, isso já aconteceu em algumas empresas, a produção caiu. E quando a gente foi ver isso no posto de trabalho, tinha relação com conforto. Né? Então foi feito um outro trabalho, a substituição, porque o trabalhador estava dando indicadores ali de dores de cabeça, irritabilidade. Né? Então não adianta a gente querer avaliar a ergonomia sozinha, isolada, e fazer outros programas sozinho, isolado. Então, Gleice, eu não consigo sucesso no meu serviço de proteção respiratória com um bom equipamento, pegando equipamento da melhor marca possível. Não é assim que eu consigo ter sucesso, né, na proteção do trabalhador. É associando tudo isso e observar ele é a cereja, sabe? É a parte mais importante do meu trabalho. Eu vou com bom equipamento, eu vou com conhecimento em proteção respiratória, mas aí se eu não observar ele, eu não consigo dimensionar isso para ele e eu vou ter respostas o tempo inteiro. O tempo inteiro eu vou ter respostas, né? E o quanto aprendemos, né? Com essa troca, nossa, né? Eles é que ensinam. Eu tive mestres aí, né? O professor Maurício Torloni, o pai, o filho, vários mestres, vários amigos aí que são excelentes, que me ensinam. Mas quem te lapida muito é o usuário. Tem uma pergunta aqui, ó, como a empresa pode ter um programa de proteção respiratória realmente eficaz? Aplicando essas atividades de verdade. Pronto. Não tem outro jeito de ter um PPR eficaz se não for aplicando as atividades. E quais são os segmentos que necessitam? Não é o segmento, e sim a atividade. Né? Pra gente fechar aqui, acho que as perguntas eram essas. E acho que a gente respondeu todas agora. Acho que é isso. E eu acredito que ficou, né, aquele incentivo para estudar mais. Eu já tenho hoje, né, depois dessa live, um outro olhar. Quando eu estiver ali analisando uma atividade, né, quando eu estiver conversando com o trabalhador, eu já tinha esse toque para esse lado, para observar essas questões de EPI, que é importante nossa observação, esse olhar. Mas hoje eu aprendi muito aqui com você, George. Eu vou querer aplicar, né? Para poder contribuir ainda mais ali para o trabalhador. Vamos juntas. E quando tiver um relato de um trabalhador lá que tu queira talvez ajudar ele imediatamente, manda uma mensagem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, Gleice, é quando eu passo por um setor assim, a empresa nem me contratou, eu tô lá para fazer uma visita. Eu passo por um setor assim e eu consigo ver uma dificuldade do trabalhador que ele até tem como normal, mas eu sei que eu posso ajudar. Eu já peço licença pro técnico ou quem está me acompanhando, já vou lá dar um toque, porque às vezes pronto, já mudou a condição dele de trabalho. Então, assim, se tu tiver uma condição que precisa dar uma ajudinha pro trabalhador, manda uma mensagem que às vezes a gente consegue interpretar o motivo
né, daquela recusa dele, da dificuldade dele. Às vezes é tão fácil. A maioria das vezes a gente Verdade. está focando na parte errada, né? Tá E fica bom? aqui o convite, né, aos colegas que forem aí da área da ergonomia, né? Vamos abrir aí os nossos olhares para as outras áreas, observar o trabalhador por inteiro. A gente não pode separar na ergonomia, né, a cabeça e o corpo. Então, Uhum. várias coisas que estão acontecendo ali em demandas biomecânicas estão refletindo cognitivamente. Então, a Com gente não vai certeza. conseguir esse Ai, que eu gostei toque demais. para os profissionais. E eu queria aqui agradecer a todos vocês que participaram desse bate-papo. A gente teve muita pergunta bacana, né, Georgia? Ótimas perguntas, muito bacana Excelente. mesmo. Obrigada, pessoal bem conectado, bem interessado no assunto. E sabe o que é importante? A gente sair do escuro. Eu sempre falo, tu saiu do escuro sobre proteção respiratória, agora tu vê que tem metodologia, que não é qualquer pessoa que pode usar proteção respiratória. Gente, não é qualquer pessoa que pode ser usado de respirador. Sair entendendo disso, que tem o PPR, que PPR, respirador é casado com PPR. Pronto, a gente já avançou muito na proteção respiratória, de achar que é só comprar, né, o equipamento e entregar. Georgia, aproveitando aqui a nossa conclusão, eu tive algumas experiências em mina subterrânea. E Uhum, assim, a sensação, né, que é além do equipamento e você estar naquele ambiente, são vários fatores, né, principalmente ligados aí à ergonomia. Você tem o medo, você tem o estresse, uhum. você tem, né, aquele tanto de equipamento que está ali já de sinais de alerta. Então, assim, são vários exemplos que nós poderíamos ficar aqui até amanhã Você falou relacionando aqui o nosso numa tema. mina, né? Numa mina, mas Isso, é claro que subterrâneo. eu não sou o profissional, não sou da saúde, o médico, para poder ter essa visão profunda e entender tudo o que pode estar contribuindo. Mas no ensaio de vedação, Gleice, só no ensaio de vedação, só na hora que eu vou colocar o capuz na cabeça da pessoa, ela já mostra um pouco de pânico. Então, várias vezes eu peguei em ensaio de vedação pessoas que têm claustrofobia, que tem aquela sensação de isolamento com equipamento facial, sabe? Isso que nós nem somos, né? Eu nem tenho conhecimento para conseguir associar reações ou dificuldades da pessoa. Imagina, tu falou de mina, né? E tem situações assim que o trabalhador tem mesmo, e isso tudo seria evitado. A gente avalia isso através da avaliação médica. É no momento que a Tá gente vendo? conseguiria estar verificando sobre isso, sabe, Tá vendo? Gleice? Eu também passei por isso na prática. Então. Olha aí. E tu não sabia, talvez, né, que tu teria essa Não, sensação. não Descobriu ali. sabia. Ali, naquele momento, Uhum. e fiquei lá por 4 horas. Olha aí. Né? Imagina só, né, tu poderia ter a tua capacidade, né, tua capacidade reduzida, estresse, resultar em outro acidente, aí começa uma somatória de coisas, né, Isso, verdade. associada a isso. Georgia, mas eu queria, né, te liberar também, Vamos te lá, vamos agradecer fechar. pela sua participação aqui nesse bate-papo. Foi muito construtivo, né? Não é um Obrigada tema que eu demais. domino, e como eu te disse, né, eu já estou saindo dessa live com um outro olhar. Né? E até para poder também orientar as empresas que eu frequento e que não têm um PPR. Né? A Uhum. importância disso. Então, nas nossas reuniões, é algo que eu quero sim trazer em pauta, porque você trouxe várias coisas importantes aqui que estão Avisa elas que relacionadas. elas estão casadas. Ah, parabéns pelo Justamente casamento. Que casamento? Com o PP. Eita, a empresa entrega com o proteção, PPR. ela está casada. Justamente, você que me Obrigada. segue aqui, passa a seguir a Georgia, porque todos os dias tem um stories novo lá com muita informação, né? Que é fantástico. Graciane, parabéns pelo teu trabalho. Legal você sair, né, do teu quadrado e entender que essas coisas estão relacionadas e estão mesmo totalmente relacionadas, que a gente possa cada vez mais fazer esse movimento. Parabéns mesmo pela tua iniciativa de fazer isso. Adorei o convite, muito obrigada. Qualquer coisa que eu precisar, manda uma mensagem, a gente vai cada vez, né, trocar mais figurinhas, que com certeza nós duas vamos aprender muito e também teu público, Vamos só sim. mandar uma pergunta lá que com certeza tu sempre solista em atender, certo? Ótimo. Pessoal, Gratidão por ótima essa noite noite. para todos, ótima noite a todos, bom descanso, né? E amanhã nós temos mais uma live aí também. Quem que é Amanhã vai ser um amanhã? pouquinho mais cedo, vai ser com Mário Sobral, do Segurito. Nossa, que Conhece? legal. Mas quem não conhece, né? Né? Do Segurito. Parabéns. Isso aí vai Parabéns, ser um legal. pouquinho mais cedo. Vou lembrar de postar a imagem, tá, gente? Assim que terminar aqui, eu vou É, colocar para a gente poder a imagem discutir é esse tema. assustador, é assustador. É Vamos desumano, aproveitar né? que tá quente. A E como tu Ruby falou, acabou de Graciane, entrar.
Que triste tu ter que chegar lá pra ver isso. Ninguém viu isso antes, né? Que condição absurda, né? Uma condição muito absurda. Parece até que é muito distante da gente, mas não é. Foi fotografada por você, né? Olha, a Sans e a Rúbia entrando aqui. Ah, um beijo pra essas duas, ó. Um abraço. Beijo. Beijo. Tchau, Então, tchau. até a próxima. Fiquem com Deus, gente. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.